que tem gente que tem absolutamente zero de convicção moral, que é derrotada, que nasce derrotada desde o início, porque é pessimista, porque tem dificuldades emocionais, porque não consegue analisar os fatos de forma racional, só consegue analisar os fatos de forma emocional, ou porque nem sempre tem acesso aos fatos. Passados 2 meses, o resultado veio e a Suprema Corte de Cassações da Itália anulou a decisão anterior que autorizava a extradição. Então a Zambelli não foi extraditada, está solta e a justiça italiana expôs, foi além. Não só soltou a Zambelli, como deu um esporro público no Alexandre de Moraes. Fez o ministro do Supremo Tribunal Federal, o pseudo-juiz, passar mais uma vergonha. Nos Estados Unidos, o pedido de extradição do Alan dos Santos, por exemplo, já tinha sido negado. O do Ramagem sequer foi respondido. No caso do Ramagem, também houve constrangimento público, com o delegado envolvido, sendo mandado de volta para o Brasil. Além disso, o Alexandre também está tentando me citar no processo do golpe da Disney, e até hoje as autoridades americanas não cooperaram com ele. Afinal, ele estava tentando me citar de forma ilegal, assim como aconteceu nesse caso envolvendo o Eduardo Bolsonaro. Então, nos Estados Unidos, o Alexandre só tomou na cabeça, foi sancionado com perda de visto, depois designado como violador de direitos humanos pelo Global Magnitsky Act, e permanece com várias das sanções ainda em vigor, e com o retorno das sanções financeiras sob análise. Isso foi nos Estados Unidos. Quando você vai para a Europa, por exemplo, a Interpol negou o nome da inclusão também do Oswaldo Eustáquio, assim como havia negado do Alan dos Santos. A Espanha negou a extradição do Eustáquio e também acusou o judiciário brasileiro de politização. Vá para a Polônia, para continuar na Europa, a Polônia reconheceu a perseguição política brasileira e concedeu o asilo político ao nosso querido Didi Redpil. A Argentina, bem mais perto da gente, concedeu o asilo político a um monte de presos do 8 de janeiro e reconheceram o grau de perseguição do regime brasileiro. Na esfera internacional ainda, o Alexandre está respondendo a um processo federal nos Estados Unidos, cuja citação ele tentou evitar sem sucesso, justamente por ordens ilegais ao Rumble a indivíduos nos Estados Unidos como eu. E é por isso que eu faço a provocação, Alexandre. Você está falando tanto de mim hoje, faz o seu pior e eu vou fazer o meu pior. Vamos ver quem vai conseguir chegar no outro primeiro. Aliás, até agora eu cheguei a você primeiro, você conseguiu reverter parcialmente, mas eu continuo aqui. Ainda estou aqui, não é o nome do filme dos comunistas, você assistiu? Ainda estou aqui. Meu ponto é, o Alexandre toma no rabo todas as vezes que tem que sair do feudozinho dele. E quando ele estiver jogando nas cortes internacionais, eu confio mais no meu taco. Quando o Alexandre vai para o cenário internacional, o aproveitamento dele é de 0%. Quando ele perde as ferramentas ditatoriais dele, 0%. E a coisa está ficando feia. Depois da decisão da Carla Zambelli, o Estadão publicou um editorial falando da desmoralização internacional do Supremo. Não só o Estadão, um dos veículos mais vendidos e que mais bateram palma para as ações e justificaram as ações do Alexandre de Moraes, como evidentemente até a Globo News. Vejam o vídeo do Demetrio Magnoli. Muda a realidade. Negar a realidade não muda a realidade. Dizer que não existe o vírus da Covid não faz com que o vírus da Covid não exista. Quando os Estados Unidos, a Espanha, e eu digo não os governos, sistemas judiciais, e agora a Itália, negam extradições do Supremo, nós podemos ter duas atitudes. Uma, nos abraçar a bandeira brasileira e dizer que o Supremo está certo e os sistemas de justiça das outras democracias estão todos errados. Nós podemos fazer isso. É negar a realidade. Ou então, nós podemos reconhecer a realidade e dizer, não, existe um problema com o devido processo legal. Ninguém está discutindo, nesse caso da Carla Zambelli, o conteúdo do crime. Isso não está em discussão. O que está em discussão é algo fundamental na justiça, nas democracias, que é o devido processo legal. Aqui no Brasil, algumas pessoas, e infelizmente poucas, levantaram o problema de Alexandre de Moraes não se declarar impedido, mesmo sendo vítima, aceitando ser o juiz
né? E também o investigador, o executor das sentenças, tanto no caso de Carla Zambelli quanto no caso do processo geral dos golpistas bolsonaristas. Algumas Não só isso, também agora o caso do Eduardo Bolsonaro com as sanções impostas ao Alexandre de Moraes. pessoas falaram isso, foram poucas. Eu falei sem parar, durante meses. É E verdade. a resposta sempre foi a falsa resposta de que os réus tentariam impedir o juiz apresentando-o como vítima. Isso é falso. A ideia de matar Alexandre de Moraes era anterior, né? Era lá do tempo da organização do golpe. Não foi feita quando os réus se tornaram réus. Então esse é um argumento factualmente falso e um argumento feito para se tentar ocultar o fato de que o Supremo resolveu agir à margem do devido processo legal. Isso, o resultado político disso é uma desmoralização do Supremo internacional. São 3 casos já. E isso fornece um discurso aos golpistas, um discurso aos bolsonaristas e um discurso a Carla Zambelli que tem verossimilhança. Então o resultado político da arrogância do Supremo e da violação do devido processo legal é dar munição àqueles que são contra o Supremo e contra a democracia. Vocês estão vendo onde é que a gente chegou? Chegamos ao ponto de que isso é dito na Globo News, abertamente, de que nós vivemos um regime e que nós somos vergonha internacional. É dito no Estadão. Eu não posso deixar de ficar feliz com esse resultado. E a gente já disse aqui milhares e milhares de vezes, né? Quantas vezes a gente já não passou aqui esses vídeos mostrando a realidade, né? Em tempo de polarização, como os de hoje, né? Os tempos de hoje, vale lembrar que os fatos, tá? Os fatos, presta sua atenção, os fatos, eles continuam sendo muito mais importantes do que as narrativas, do que as falsas narrativas, né? Porque a esquerda tenta implantar essas falsas narrativas e enganar o povo, enganar a população. Mas hoje a população não cai mais, né? No final de cada governo, a gente tem que se fazer uma pergunta. E eu faço essa pergunta para você, inclusive. A vida das pessoas nesses últimos 4 anos melhorou ou piorou? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. A vida melhorou ou a vida piorou? Porque essa pergunta, ela realmente importa para a gente fazer um balanço de tudo que está acontecendo. E quando a gente se faz essa pergunta, a gente entra um pouco, né, num nível de realidade muito maior, porque a gente começa a avaliar o contexto de tudo que está acontecendo. A gente começa a ver, pô, peraí, não melhorou. Porque o povo em si, a população no geral, tá, que a maioria, né, não tá ligada muito em política, né, sabe uma coisinha ou outra ali, eles não querem saber desses discursos, dessas justificativas, dessas narrativas, dessas brigas, dessas discussões. O brasileiro, ele quer emprego, ele quer segurança, ele quer poder de compra, ele quer perspectiva de futuro. A paciência da população já acabou há muito tempo. E chega um momento que a população mesmo começa a separar esse discurso. Aliás, começa a separar o que é discurso e o que é realidade, o que é narrativa e o que é realidade. Começa a fazer essa separação. E esses caras não entendem que as coisas mudaram. Eles pensam que estão em 2003 ainda. E eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês e vocês vão entender bem o que é isso. Tá, olha só, presta só atenção nisso daqui. Ao combate à criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso.
Segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não, não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa Jaez. Não na minha relatoria. Não na minha relatoria. Tá citando Moraes. Citando Moraes. Vocês entenderam? Vocês pegaram aí, né? Vocês pegaram. Vamos ver mais um trecho aqui, olha só. Vamos ver mais um trecho aqui. Aconteceu hoje, né? Esse debate hoje no STF em relação ao escândalo do Banco Master. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete, na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso. De fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras. Quiçá questões até ocultas. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva, para isso se prende. E há o registro depois de uma fala do Luiz Felipe, que era o capitão do barco, para passar a perspectiva da vítima, né? O Luiz Felipe conta para uma outra pessoa: eu estava realmente precisando conversar com você, Marcos, até pelos fatos que aconteceram, não sei se está ciente. Está ciente, Luiz Francisco? Luiz Francisco responde o Luiz Felipe, o capitão do barco, sobre os milicianos que vieram me ameaçar aqui dentro da Marina, em nome do Daniel Vorcaro. Está sabendo disso? Luiz Francisco diz, não. Então, capitão do barco, então, eu estou lhe afirmando, e a testemunha é o próprio Matheus que presenciou, eu estava em São Paulo com você, 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio, me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique. Viu? Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Esse é o caso. Essa é a turma operando. Tá aí, né? Mendonça fazendo o papel dele. Agora tem um outro trecho aqui que eu quero mostrar para vocês, que foi o julgamento também hoje do Eduardo Bolsonaro. Hoje o STF resolveu trabalhar, né? Então, hoje teve o julgamento aqui do Eduardo Bolsonaro. Olha só um trecho aqui do Alexandre de Moraes. O que seria a minha sequência, mas não é essa sequência. Continua o próprio réu dizendo da denúncia fajuta, da denúncia por coação, ou seja, sabe detalhadamente todos os fatos. O que seria a minha... Bom, a denúncia fajuta, né? Então o ministro Alexandre de Moraes se perde nos papéis e solta a verdade, chamou a denúncia de fajuta. Quando o próprio jogador confessa a farsa do processo em rede nacional, o teatro desmorona. Realmente, né? A denúncia fajuta. Vamos ver esse outro trecho aqui, vamos lá. Pode o réu
qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que, da mesma forma o que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a primeira turma, por unanimidade, decidiu, não pode o réu, qualquer que seja o réu, não pode alegar e se beneficiar da própria torpeza. Bom, vamos lá, né? Aqui ele tá falando do Eduardo Talhaferro, que se vocês não se lembram, o Eduardo Talhaferro foi, né, um dos chefes, aliás, foi o chefe de gabinete do Alexandre de Moraes quando o Alexandre de Moraes estava no TSE. Né? Ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o Talhaferro denunciou, fez diversas denúncias, tá? Diversas denúncias, inclusive teve que se exilar, se eu não me engano está na Itália, e ele, na Itália ou na Espanha, eu acho que é na Itália, e ele, nessas denúncias aí, estão temas, como, por exemplo, comemoração do Alexandre de Moraes na eleição do Lula, o fato do Alexandre de Moraes, ele montar um gabinete onde existia grupos de WhatsApp que ele fazia investigação de pessoas ligadas à direita, fazia investigação através do YouTube de pessoas ligadas à direita, selecionando vídeos e essas pessoas pedindo para que essas pessoas sejam ouvidas também. Então ele fazia investigação, ele julgava, ele planejava, ele fazia tudo. Então tem uma série de denúncias aí do Talhaferro em cima do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes foi para cima dele, né? Então tá aí buscando o Talhaferro a todo custo. Imagine só se ele estivesse ainda no Brasil. Ele se exilou com a família dele, né? Agora vamos ver aqui, o Eduardo Bolsonaro respondeu aqui essa situação, vamos lá. O senhor supostamente não foi localizado, o seu nome foi citado por edital e o senhor não constituiu advogado. Eu não fui localizado. Desculpa, é porque se eu tivesse sido localizado, esse processo seguiria um rito onde eu poderia me defender. Eu estou sendo cerceado no meu direito de defesa. Sim. É só fazer, desculpa se eu estou sendo só um pouquinho intrometido, mas é só para fazer a correção do supostamente. Não, portanto o senhor não constituiu advogado, a Defensoria Pública da União fez a defesa do senhor. O senhor ainda pode recorrer à sentença por meio de embargos infringentes. O senhor pretende recorrer ou o senhor não reconhece a legalidade dessa sentença e desse processo? Mas eu vou recorrer de quê? Da condenação. É justo eu saber, é o normal. Eu pergunto aos advogados que estão nos ouvindo, você orientaria o seu cliente a responder algo que ele soube pela imprensa? Mas agora se o meu endereço aqui... Não, eu não sei, eu continuo não sabendo. São vocês da imprensa que estão falando. Com todo o respeito que eu tenho ao Metrópolis, mas existem várias outras imprensas por aí, você não pode acreditar em toda e qualquer imprensa. E não é assim que o devido processo legal ocorre. Né? Se a gente tem uma Constituição, ela precisa ser respeitada. O Alexandre de Moraes pode até não gostar dela, mas ele tem que respeitar. Inclusive, no processo do chamado golpe, que eu chamo de golpe da Disney, né, referente a 8 de janeiro, outras pessoas estão sendo buscadas a serem intimadas por carta rogatória. Por que não eu? Por que para caçar o meu mandato, aí é válido que eu estou morando nos Estados Unidos? Quando querem me encontrar aqui para expor onde é que eu moro, né, mesmo sem ter cometido crime nenhum, o Intercept bate a porta da minha casa. E por que as autoridades brasileiras da mais alta corte nacional não conseguem me localizar? Essas são perguntas de óbvias respostas. Mas
o STF continua tentando, né, fazer esse jogo dessa maneira. Então é um jogo de cartas marcadas feito para me condenar, onde há um desrespeito do devido processo legal e, por consequência, eu sou impossibilitado de me defender. Finalizando, qualquer advogado, qualquer autoridade, juiz internacional, ele vai com certeza olhar para esse processo e nas primeiras páginas já ver que ele é totalmente nulo. Exatamente. Tá aí, né? A Alexandre de Moraes condenou o Eduardo Bolsonaro a 4 anos de prisão. Vocês começam a perceber os absurdos que estamos presenciando nesses últimos tempos, né? Bom, vamos para cima, deixa sua curtida aí neste vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, é muito, muito importante. Aqui a gente faz vídeo todos os dias mostrando a realidade para vocês. Aqui a realidade é mais simples e pura, né? É isso que é essa nossa intenção, esse é o nosso objetivo, fazer com que vocês tenham a capacidade e a inteligência, né, de perceber, né, tudo que está à volta dessas narrativas falsas que estão implantando no nosso país para enganar o povo, enganar a população no geral, enganar os mais pobres, fazer com que eles se perpetuem no poder. Essa é a intenção clara e objetiva deles, né? Deixa sua curtida nesse vídeo, não se esqueça.